Olá, turma! Vamos então à correção da nossa aula de História, página 70. Diz assim: observe o mapa Brasil, Capitanias Hereditárias em 1534 e responda. Hoje, o Brasil tem o mesmo território definido pelo Tratado de Tordesilhas? Não, né? Pelo mapa a gente já vê que não é. O território atual cresceu além do limite definido pelo Tratado de Tordesilhas. Antes tinha aquele limite de terras, né? E daí não podia ultrapassar. Mas hoje não tem esse limite igual era no Tratado de Tordesilhas, né? A gente vê aí que tá muito maior do que era. Então a resposta é não, tá? Página 71, número 2. As terras que pertenceram às capitanias hereditárias deram origem a alguns dos atuais estados brasileiros. Compare os mapas da página 69 e faça o que se pede. A B, C, D, a B, C são pessoais. Aí eu não vou corrigir. Na letra D diz assim: que capitanias prosperaram? A que estados essas terras pertencem hoje? Então a gente lembra lá da cana-de-açúcar, né, que essa plantação aconteceu, eles plantaram a cana-de-açúcar e através dessa plantação foram que essas capitanias prosperaram muito mais do que as outras. Que capitanias eram essas? Aquelas capitanias São Vicente e Pernambuco, tá? A que estados essas terras pertencem hoje? Então a São Vicente pertence ao estado de São Paulo, e Pernambuco corresponde aos estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, tá? Então, as capitanias que prosperaram: São Vicente, que pertence ao estado de São Paulo, e Pernambuco, que pertence aos estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, tá bom? Número 3. A letra A diz assim: o nobre poderia deixar as terras para o segundo filho, que era um comerciante de açúcar na Europa? Será que podia? Sim, porque as capitanias elas eram passadas de pai para filho. Então a resposta é sim. Lá na página 72, letra B, o nobre e seu filho seriam donos das terras da capitania? Por quê? Na verdade, não. O dono era o rei de Portugal, tá? Então, a resposta é não. Mas por quê? Porque as terras pertenciam ao rei, né? Ao rei de Portugal. Eles só poderiam explorar essas terras, tirar riquezas dessas terras, mas não eram donos. Letra C. Que direitos e deveres o nobre tinha sobre elas? Os donatários, né, tinham a obrigação de povoar, trazer pessoas para viver nessas terras, né? Fazer plantações, criar animais, explorar as riquezas do subsolo, ok? Os donatários tinham a obrigação de povoar, trazer pessoas para as terras, para viver nessas terras, fazer plantações, criar animais, explorar as riquezas do subsolo, tá? Letra D. O nobre poderia enriquecer com a proposta do rei? Por quê? Sim, na verdade ele poderia enriquecer. Por quê? Porque ele podia explorar a terra, né? Então ele podia explorar a terra e enriquecer com o plantio da cana-de-açúcar. Então a resposta é sim. Por quê? Porque ele poderia explorar a terra e enriquecer com o plantio de cana-de-açúcar, tá? E consequentemente, como era dele e depois passava para o filho, ou seja, a riqueza continuava na mesma família, né? Então, tá aí o nosso gabarito, a nossa correção da nossa aula de história, tá? Corrijam bem direitinho e fiquem com Deus. Um beijo, turma.